casa, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13. Nós vamos ler um texto para introduzir o nosso assunto, que vai dizer assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham antigamente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Até aqui a palavra de Deus. Esse mês nós estamos trabalhando sobre santidade, e como um tema de tamanha importância na vida da igreja, um tema que não pode, eu diria, fugir nunca da vida de todo cristão, né? Como o Fabinho mencionou ali no início, ser santo é ser separado. Santidade significa você ser separado, separado do mundo, separado de uma antiga maneira de viver, que seguia os seus próprios desejos, que seguia as suas próprias intenções, que seguia a vontade da carne. E agora, como cristão, você é separado. Você, mediante a regeneração em Cristo Jesus, mediante a obra do Espírito Santo na tua vida, você agora é separado e assim deve viver. E é curioso pensar nisso. Eu não sei quem de vocês talvez já tenha visto isso, mas os meus pais, que inclusive devem estar nos assistindo aí de casa, eles plantam feijão. E é curioso que depois de colher o feijão, você precisa separar ele. Então é um trabalho árduo, porque você pega todo aquele feijão, coloca sobre uma mesa ou algum lugar, e você começa a separar. Você começa a tirar os grãozinhos que estão estragados, você começa a tirar a sujeira, você começa a limpar, você separa o feijão. E eu creio que ser santo tem um pouco a ver com isso. É quando Deus começa a nos separar, começa a tirar do meio da nossa vida tudo que não presta, tudo que não agrada a Ele, tudo que não é propósito dEle. E a santidade, ela tem a ver com várias esferas da nossa vida. Para o pessoal que tem participado do Papo Teológico ou estudado a teologia com a gente, deve se lembrar dessa aula quando o professor, ele disse que santidade, lá no princípio, desde o jardim, ela tem a ver com o teu relacionamento com Deus, e nós podemos observar isso quando o ser humano peca, quando ele cai. Qual é a reação do ser humano? É se esconder. O homem, quando sabe que fez aquilo que não deveria, ele se esconde. Ele diz, tive medo e por isso me escondi. Então o pecado, ele afeta o nosso relacionamento com Deus, porque no jardim o homem tinha um relacionamento pleno com Deus. Um relacionamento muito mais profundo do que nós temos hoje, um relacionamento que não era manchado pelo pecado. E à medida que o ser humano escolhe pecar, ele mancha esse relacionamento, então ele se envergonha e ele se esconde. Então santidade tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, mas santidade também tem a ver com o nosso relacionamento com o próximo. Porque se você lembrar bem também do texto lá de Gênesis na queda, a outra reação imediata do homem ao pecado é de procurar se vestir. Eles procuram folhas para se cobrirem. Eles agora têm vergonha um do outro. Eles agora estão se escondendo um do outro. O pecado, ele afeta o meu relacionamento com você. O pecado afeta o nosso relacionamento uns para com os outros. O pecado, ele mexe no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento uns com os outros, e também influencia na nossa vida como igreja. O meu pecado, o teu pecado, influencia e traz muitas vezes consequências para a nossa vida como igreja. Basta nós olharmos lá no Antigo Testamento,
Se depois em casa você quiser ler, Josué no capítulo 7 vai nos dar um exemplo muito claro disso. Quando Deus deu uma ordem ao seu povo, que era para invadir, conquistar, derrotar o inimigo e não levar nada consigo. Mas um rapaz resolveu pegar umas moedas de prata e colocar no bolso. A consequência recaiu sobre todo o povo. Então o pecado, ele não influencia apenas o teu relacionamento com Deus. Ele envolve o teu relacionamento com Deus, o teu relacionamento com o próximo e a tua vida como igreja. Então tamanha é a importância de se entender e buscar viver em santidade. E o texto que nós lemos, ele vai nos trazer alguns princípios de como a gente pode buscar uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus. E o primeiro princípio que o texto vai nos dizer, que eu queria destacar, está escrito ali no primeiro versículo, no verso 13, que diz: sejam sóbrios. Em outras versões vai dizer: sejam prudentes. Ou nós poderíamos dizer: controlem-se. Tenham domínio próprio. Esse é um princípio muito interessante na busca pela santidade. E inclusive é fruto do Espírito, o domínio próprio. O texto vai dizer: sejam sóbrios. E esse texto, só para a gente entender qual é a realidade, essa mensagem, essa carta de 1 Pedro, ela é escrita a uma igreja que estava sendo perseguida. A uma igreja que corria risco iminente de morte constante por causa do Evangelho, a uma igreja que era perseguida por todos os lados. Então você imagina uma igreja sendo perseguida, correndo risco de vida, e de repente chega alguém e diz: cara, calma, te controla, tenha domínio próprio, fica calma. Não é talvez uma mensagem muito fácil de se ouvir. Não é talvez a mensagem mais reconfortante. Tem alguém querendo tirar a minha vida, mas eu preciso ficar calmo. Mas essa é a mensagem. Ele diz: sejam sóbrios, tenham domínio próprio. E esse é um princípio muito válido na busca pela santidade. Porque muitas vezes nós pecamos, muitas vezes nós caímos simplesmente por falta de domínio próprio. Por muitas vezes enfrentarmos situações onde uma mera necessidade momentânea toma conta de nós e nós caímos por não conseguirmos controlar os desejos do nosso coração, ou não conseguirmos controlar as vontades da carne. Mas vem a palavra e diz: tenha autocontrole, acalme-se, pense antes de agir, reflita se é vontade de Deus, se isso que você está prestes a fazer agrada a Deus. O domínio próprio é fruto do Espírito, é fruto de alguém que busca uma vida que agrada a Deus e de uma vida que está sendo transformada por Deus. E é algo que vai se evidenciando na nossa vida ao longo da caminhada. Como a santidade, ela é um processo, ela não acontece da noite para o dia, ao contrário do que a visão romanista vai dizer, que lá quando você é batizado, lá quando criança, você já é santo, e agora você evidencia isso pelas boas obras. Mas quando nós olhamos as Escrituras, e a visão nossa como igreja reformada, é de que a santidade ela é um processo constante na vida do cristão. Não é da noite para o dia. É algo que você precisa buscar constantemente no seu dia a dia. É algo que acontece, que tem um início, mas que talvez você vai encontrar um fim só quando Jesus voltar, ou quando você for para a glória com Ele. Então é algo que vai se acontecendo na nossa vida, vai se aprofundando. Charles Hodge, não sei se é assim que pronuncia, mas na sua teologia sistemática ele compara a busca pela santidade com uma pessoa que num leito de hospital morre e rapidamente ela é ressuscitada pela equipe médica. Tenta imaginar essa cena comigo. Alguém num leito de hospital morre rapidamente, vai aquela massagem cardíaca ali e a pessoa volta à vida. É muito provável que essa pessoa vai voltar muito fraca, vocês não concordam? É bem provável que ela vai voltar com o seu corpo muito ainda debilitado. Vai precisar de se recuperar por um longo período. E a santidade, ela é isso. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e mediante a cruz de Cristo, através da obra do Espírito na nossa vida, agora nós temos vida. Mas nós ainda nos encontramos em uma situação muito fraca,
porque nós ainda temos uma luta constante contra a carne. Ainda temos uma batalha que acontece no dia a dia e que precisa ser vencida a cada novo dia, a cada nova situação. E é muito comum, principalmente no começo da caminhada, que nós venhamos a cair e cair novamente por conta de estarmos ainda muito fracos, mas o desafio é que à medida que vamos avançando no conhecimento de Deus, na busca por Deus, que esses erros vão diminuindo à medida que Ele vai nos fortalecendo, à medida que o autocontrole, à medida que o domínio próprio vai se evidenciando na nossa vida. E qual que é o fruto disso, ou qual que é a promessa que vem em seguida disso? Ele diz: e esperem pela revelação de Cristo. Ou seja, ele diz: tenham paciência, não se deixem dominar pelos desejos da carne, e esperem pela revelação de Cristo. Ou seja, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo tentados, mas tenham calma. Esperem pela revelação de Cristo. E aí o texto continua, e ele vai dizer: como filhos da obediência, não se amoldem aos padrões que vocês viviam antes. Agora, vocês têm um novo padrão para viver. Se você provavelmente já conhece o texto de Romanos 12, 1, ele vai dizer: ofereçam o seu corpo a Deus como um sacrifício vivo, que é o culto racional de vocês, e não se amoldem ao padrão desse mundo. Esse talvez seja um dos textos mais pregados para jovens, em grupos de jovens, em grupos de adolescentes, mas é válido, eu acredito, que para toda igreja. Não se amoldem ao padrão do mundo, agora vocês são separados, agora vocês têm um novo propósito de vida, agora vocês têm um novo foco na vida, que é viver para agradar a Deus, que é viver uma vida segundo o padrão de Deus, segundo o padrão das Escrituras, uma vida que busca em tudo fazer a vontade do Pai, uma vida que busca em tudo se amoldar sim, mas não ao padrão do mundo, e sim como o barro nas mãos do oleiro, como foi falado. E esse é um processo que também é doloroso, é um processo que não é fácil, porque você precisa entender que você vai abrir mão de tudo que antes te satisfazia, ou pelo menos você acha que te satisfazia. E agora você vai deixar de entrar uma nova vida, que vai te levar por um caminho totalmente diferente, mas um caminho que vai te levar à vida eterna com Cristo. Um caminho que vale muito mais a pena, um caminho que vai te levar à vida e não à morte. Então não se amoldem ao padrão, é o segundo conselho, é o segundo princípio. Ele diz: como filhos da obediência, obedeçam a Deus, obedeçam. O Senhor Jesus vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amar a Deus é obedecer a sua palavra, queridos. Não tem como desassociar essas duas coisas. Aquele que ama a Deus, ama obedecer a sua palavra. Não é nenhum fardo. Não é algo penoso, não é algo que vá ser: ai meu Deus do céu, agora eu não posso mais fazer isso, eu tenho que obedecer a Deus, que coisa triste. Sabe, eu vi um dia um exemplo, numa pregação, o cara foi dar um testemunho e ele dizia: olha, porque antes de conhecer a Jesus, eu tinha uma vida muito boa, eu saía toda noite, eu tinha uma mulher a cada noite, às vezes 2, 3, eu tinha carros, eu tinha isso, eu tinha aquilo. E aí eu conheci a Jesus, e tudo aquilo foi embora. E só faltou ele dizer: que saudade. Sabe, eu fico pensando, será que isso é mudança de vida? Será que isso é realmente o que Deus está desejando para nós? Que a gente viva com uma saudade do passado? É claro que não, queridos, porque a vida com Jesus ela é muito mais satisfatória. Salmo 1 vai dizer: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não anda segundo a conduta dos pecadores, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. Sabe como é feliz? Meu amigo, eu não sei você, mas se a Bíblia diz que alguém é feliz por fazer alguma coisa, é porque realmente é. Se a Bíblia me diz que é feliz aquele que não age dessa maneira, então eu creio que é. E tenho experimentado isso, sabe? Como é bom poder viver na dependência de Deus, queridos. Como é bom você poder viver e saber que você está buscando um padrão que vai te levar a uma vida
Um padrão que não vai ali na frente acabar com a tua história, que não vai te conduzir à morte. Sabe, não é peso algum abandonar coisas que vão te destruir. Não é nenhuma dor você abrir mão de coisas que só vão te fazer mal. Sabe, esse é o desejo do Senhor, que nós sejamos santos, que nós busquemos viver uma vida que o agrada. E aí ele vai dizer, sejam santos, porque eu sou santo. Deus é santo, Deus odeia o pecado, Deus não compactua com o pecado. E para que nós, tanto no nosso relacionamento pessoal com Ele, como na nossa família, como igreja, nós precisamos buscar viver uma vida de santidade. Uma vida que é segundo o padrão de Deus, segundo o padrão das Escrituras. E para a gente trazer isso um pouco mais para a prática, abre comigo um outro texto, que está lá em Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 4. Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 4. O texto vai dizer assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga a todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina de Deus. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinávamos e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinaram por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Até aqui, o versículo 4 diz, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Eu não sei o que esse texto te diz, mas para mim ele diz assim, cara, não é fácil, mas lute. Vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Aí eu volto lá naquela situação do domínio próprio, de verdadeiramente lutar contra o pecado e de dizer, Senhor, eu não vou cair. Senhor, eu não quero cair. Sabe, Provérbios 16, 32 vai dizer, mais vale um homem que controla a si mesmo do que um que conquista a cidade. Tamanha é a importância do domínio próprio na nossa vida. Mais vale um homem que controla a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. Vejam, queridos, lutar contra o pecado é algo constante, é algo real na nossa vida. Mas é algo que, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito atuando na nossa vida, nos é possível de vitória, queridos. Porque Jesus já pagou todo o preço na cruz. Jesus já carregou todo o peso do nosso pecado. Então, sim, nós devemos lutar até a nossa carne sangrar, mas até o nosso espírito se satisfazer nele, queridos. Muito mais valor há em deixar que a nossa carne pereça, mas que o nosso espírito esteja com ele para a vida eterna. Há muito mais valor em sim lutar contra o pecado, em sim fugir das tentações, para que um dia nós possamos nos encontrar com ele. E o segundo ponto desse texto é um recado, que ele diz, se você deseja buscar viver em santidade, saiba que você vai ser disciplinado. O texto é muito claro, ele diz, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama.
como um pai faz ao filho de quem deseja o bem. O Senhor, Ele nos disciplina, queridos. E como o próprio texto diz, no momento às vezes não é fácil de aceitar. Porque eu creio que todos nós já fomos criança um dia e já fomos disciplinados por nossos pais, né? E como é ruim no momento, né? Pior é a angústia de tu saber que tu fez besteira. E o pai descobriu e tu vai pagar a conta, né? Aquela angústia de esperar o pai vindo e sabendo ele vai me cobrar, ele vai me disciplinar. Na hora não parece bom, mas depois a gente entende o quão bom é ser disciplinado pelo pai. Olha para trás agora na tua história, o quanto foi bom as disciplinas que o teu pai e a tua mãe te deram. Sabe, glória a Deus pela vida dos meus pais que me disciplinaram tantas vezes e me ensinaram tanto. Sabe, ainda glória a Deus ainda mais por saber que eu tenho um Deus que me disciplina quando eu saio dos caminhos dele. Sabe, glória a Deus que Ele nos ama e se importa conosco ao ponto de nos disciplinar, a ponto de dizer, filho, isso que você está fazendo não é legal, vai dar errado. Sabe, isso é algo que é muito constante no contexto de igreja. E voltando lá, como eu mencionei no início, tem a ver com o nosso relacionamento com Deus e com o nosso relacionamento com o próximo, e com o nosso relacionamento como igreja. E no contexto da igreja, ser disciplinado é algo que faz parte. É algo que, embora ainda muitos não gostem de ouvir, quando o pastor chega e diz, meu filho, não faz isso. Não faz isso, cara, para com isso. Às vezes a gente não reage bem, mas nós precisamos lembrar que isso é Deus, queridos. É Ele que nos disciplina. Sabe, quando um líder chega para você e diz, olha, tu devia fazer isso, devia parar com isso. Entenda que é Deus que está te dando uma oportunidade de mudar. Entenda que é Deus que está te dizendo, meu filho, por esse caminho vai dar errado. Sabe, Ele nos disciplina e Ele também faz um alerta. E aí vale uma reflexão, Ele diz, cuidado se você não está sendo disciplinado. E aí eu acho que cabe a gente pensar, será que eu tenho sido disciplinado? Porque se eu não estou sendo, talvez não signifique que eu estou 100% santo, né? Pode significar o contrário, que talvez eu não esteja sendo parte, sabe? Talvez você não seja um filho legítimo, é o que o texto diz. Então, aceite a disciplina de Deus. Aceite que Deus, Ele nos ama tanto a tal ponto de, se necessário, nos puxar pela orelha, de ensinar, de dizer, de exortar, e isso é algo que nós como igreja precisamos exercitar uns com os outros, de se importar uns com os outros e dizer, olha Fabinho, eu acho que isso aí não está legal, e ele vai dizer, é verdade cara, estamos juntos, sabe, viver isso no contexto de igreja, viver isso no contexto da nossa família, quando você olha para o seu filho e vê que ele está andando por um caminho que não te agrada, qual que é a tua reação? É disciplinar. Então nós precisamos aprender a fazer isso enquanto igreja. E aí o texto continua, e vai ali no verso 14, que ele vai dar um outro ponto para a gente pensar. Ele vai dizer assim, esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem, que ninguém os exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Agora o texto nos dá uma outra ideia. No verso 14 ele diz, esforcem-se para viver em paz com todos. Aí nós entramos no ponto da santidade horizontal, ou da santidade que tem a ver com o meu relacionamento contigo. Esforcem-se para viver em paz com todos. Se é necessário esforço, significa que também não é algo tão simples, mas é digno de esforço. Esforcem-se para viver em paz com todos.
É natural que a gente tenha mais intimidade com algumas pessoas. É natural que a gente tenha mais afinidade com algumas pessoas e menos com outras. Mas o texto diz: esforcem-se para viver em paz com todos. E aí o mesmo verso vai continuar dizendo: e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Sabe, para mim isso está tudo ligado. Às vezes a gente se pergunta: mas por que parece que Deus não se manifesta no nosso meio? Sabe, às vezes por que parece que hoje não fluiu? Aí para pensar, às vezes quanta amargura há de um para com o outro, às vezes quanta coisa mal resolvida ainda há entre os próprios membros, às vezes quanta coisa que precisa ser curada. Esforcem-se para viver em paz com todos, pois sem santidade ninguém verá a Deus, queridos. E isso é tanto para a tua vida com Deus, quanto para a vida da igreja. Se você tem algo contra o seu irmão, esforce para viver em paz com ele, para que você possa ver o Senhor e para que a igreja possa ver o Senhor. É necessário que haja cura em toda amargura, queridos. O texto vai dizer: não deixe que brote nenhuma raiz de amargura, para que não se espalhe e contamine a muitos. Veja, se há um recado na palavra de Deus tão direto quanto a isso, é porque isso é algo que acontece. É porque isso é algo que muito facilmente se espalha no nosso meio. Às vezes uma simples fagulha, uma palavra mal colocada, um olhar que alguém não gostou, ou algo que você deveria fazer e não fez, e daqui a pouco se espalha e vira uma bola de neve. E daqui a pouco está todo mundo com algo contra o irmão. E aí Deus não se manifesta. E é claro, não vai. Sem santidade ninguém verá a Deus. E isso é algo tão real e tão importante para a vida da igreja, queridos. Não deixe que nenhuma amargura brote no teu coração. Se tem algo para resolver com o teu irmão, resolva. Não deixa para amanhã. O texto ainda é tão lindo, que ele ainda nos dá um recado no final. Ele diz: não deixa para amanhã. Quando ele lembra da história de Esaú. Certamente você conhece essa história. Esaú trocou os seus direitos de primogenitura por um prato de comida. Esaú, chegando em casa com fome, vendeu os seus direitos por um prato de comida. E sabe, isso volta em tantos pontos que eu já falei nesse texto, desde o autocontrole, o domínio próprio. Sabe, ele trocou algo eterno, algo que lhe serviria para toda a vida, por algo momentâneo. E sabe, às vezes a gente faz a mesma coisa, queridos. Às vezes a gente, por um prazer momentâneo, ou por uma necessidade de momento, a gente acaba escolhendo o que é errado, escolhendo o que é passageiro, escolhendo aquilo que nos rouba algo que é eterno, aquilo que nos tira de um propósito eterno. Sabe quantas vezes a gente já conscientemente decidiu por algo que era passageiro? Sabe quantas vezes a gente pensou: é só um prato de comida, depois eu peço de novo o meu direito de primogenitura. Sabe, quantas vezes a gente pensou: é só uma briguinha com a minha esposa, depois vai passar. É só uma coisinha ali que eu fiz para o irmão, mas ele vai esquecer, logo está de boa, vai passar. E o texto nos alerta, queridos, quando Esaú foi tentar correr atrás, já era tarde, queridos. E aí eu te pergunto: como é que está a tua vida hoje? Tem algo para resolver? Sabe, tu consegue chegar e olhar para tua esposa e, com sinceridade, saber que está tudo bem resolvido? Tu consegue olhar para o teu filho, para o teu pai e saber que lá no fundo não tem nenhuma amargura que precisa ser curada ainda? Que tu está deixando passar já faz anos, e só está acumulando e só está piorando? Como é que está o teu coração? Como é que está o teu relacionamento com Deus, queridos? Sabe, o pecado, ele nos constrange, ele nos envergonha. Sabe, eu acredito que não seja só comigo, mas com certeza deve ter acontecido com vocês também, naquela semana que tu sabe que fez besteira, até quando tu vem para o culto, tu já chega diferente, tu já chega sabendo: cara, fiz besteira. Vou sentar bem atrás, até já nem vou vir aqui para frente, porque eu sei que eu fiz errado. Sabe, isso nos constrange, e às vezes
a falta de um pedido de perdão, a falta de um arrependimento. Às vezes com o nosso irmão, aquela simples fagulha que foi plantada, aquela pequena amargura que brotou, mas que já está criando raiz no nosso coração e a gente está deixando. Daqui a pouco pode acabar sendo tarde para curar. E o chamado à santidade passa por isso, queridos. Passa por um processo de cura, um processo de transformação, um processo de amadurecimento, um processo de saber que eu não sou perfeito, eu erro e eu vou errar, mas eu desejo de todo o coração ser mais parecido com Jesus. Sabe, esse é o sentimento que precisa brotar no nosso coração, queridos. E se há algo no teu coração hoje que precisa ser resolvido, eu quero te convidar a não sair daqui e deixar para a semana que vem, queridos. Coloca na presença de Deus. Eu não sei como está o teu coração, eu não sei como está a tua vida com Deus. Sabe, ontem, durante o nosso GC dos jovens, a gente teve um tempo muito especial. Sabe, de conversar, 2 a 2, 3 a 3 e contar como estava a semana. Sabe, é algo tão simples, mas ali a gente já vê, às vezes, pessoas dizendo, cara, não orei nem um dia essa semana. Cara, eu briguei com a minha mãe ontem. Sabe, eu quero te convidar a essa noite, conversar com Deus e abrir o jogo. Cara, e dizer, Deus, eu sei que eu não orei nem um dia essa semana. Sabe, Deus, eu sei que tem algo para resolver com meu irmão, mas eu quero resolver. Sabe, não saia daqui achando que você pode viver uma vida de santidade com Deus sem resolver aquilo que você tem com seu irmão. Não saia daqui achando que você pode viver uma vida de santidade junto no contexto da igreja sem viver uma vida de santidade com Deus. Sabe, as coisas elas andam ligadas. A santidade é vertical e é horizontal. E eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Ainda quero ler um texto. E que a gente possa, queridos, de verdade refletir nessa palavra e buscar viver uma vida que de fato anseia por santidade. Uma vida que não se importa de ver a sua carne sangrar, desde que o seu espírito esteja satisfeito no Senhor. Texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 12, vai dizer, não que eu já o tenha obtido, tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que esse seja o desejo do nosso coração, queridos, de prosseguir para o alvo, prosseguir numa busca por santidade, prosseguir numa busca por um relacionamento pleno com Deus e com o teu irmão, prosseguir numa busca por um relacionamento onde você possa olhar no olho da tua esposa e dizer, e saber que lá no fundo está tudo resolvido, um relacionamento que você possa chegar na igreja sem precisar se esconder de ninguém, sem precisar evitar conversar com ninguém, um relacionamento onde você possa saber que está tudo resolvido com o teu irmão, que você ama o seu irmão e é amado por ele. Sabe, fecha os teus olhos, queridos, vamos orar. Coloca na presença de Deus aquilo que tem te tirado o sono, aquilo que tem feito com que o teu relacionamento com Deus e com o teu irmão não tenha sido da maneira como deve ser. Entrega nas mãos de Deus aquilo que tem te afastado dele, aquilo que tem te afastado do teu irmão. E se há algo para resolver, não saia por aquela porta sem antes resolver, queridos.